Hoje a gente vai mergulhar na análise de uma monografia acadêmica muito importante sobre a segurança de barragens. Um tema, como sabemos, fundamental para a segurança pública e para o meio ambiente, principalmente em Minas Gerais. Bom, esse trabalho é uma monografia de autoria de Matheus Augusto de Souza com orientação do professor doutor Márcio Marangon. Foi desenvolvido no âmbito do curso de especialização em gestão pública em proteção e defesa civil da Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de 2024. É um reflexo do compromisso da universidade em formar profissionais éticos, críticos e prontos para contribuir com a sociedade. E claro, fica o convite para seguir o canal, curtir e compartilhar esse conteúdo. Assim a gente ajuda a espalhar informação de qualidade. Para a gente entender bem essa pesquisa, nossa conversa vai seguir uma linha bem lógica. Vamos passar pelo contexto, o problema investigado, a metodologia usada, as principais descobertas e, claro, as conclusões e o impacto de tudo isso. Então, para começar, vamos situar a conversa. Por que esse tema é tão urgente, tão crítico, especialmente quando falamos de Minas Gerais? E logo de cara, o autor nos traz uma dedicatória muito forte, que coloca em perspectiva o custo humano por trás de cada falha na segurança de uma barragem. É um lembrete poderoso do porquê esse trabalho é necessário. E essa urgência não vem do nada. O estado de Minas Gerais tem, infelizmente, um histórico recente de desastres ambientais devastadores com barragens. Esses eventos mostram, na prática, a necessidade de uma gestão de segurança muito mais robusta. É exatamente com esse histórico em mente que a pesquisa se aprofunda para identificar um problema bem específico. Uma lacuna que existe no conhecimento e na gestão dessas estruturas. Então, a grande pergunta que guia o estudo é: qual é a real situação das barragens na área de uma regional específica do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o 5º Comando Operacional? E, a partir daí, como a gente pode melhorar a gestão da segurança? E para chegar nessa resposta, o estudo traçou 4 objetivos bem diretos. A ideia era não só analisar o papel dos bombeiros, mas também criar ferramentas práticas, como um banco de dados e um roteiro de ações para a gestão de risco. Certo. Mas como essa análise toda foi feita? De onde vieram as informações? A metodologia se apoiou em uma fonte de dados pública e fundamental para o país. A pesquisa foi toda baseada nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Ele é um banco de dados público mantido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A escolha foi estratégica justamente por ser uma fonte oficial, federal e que cobre todo o Brasil. E o que essa análise revelou? Bom, é aqui que os dados começam a pintar um cenário que, no mínimo, merece muita atenção. Olha só esse número. Na área de atuação desse comando específico, o estudo identificou 189 barragens registradas. Isso é quase 10% de todas as barragens cadastradas em Minas Gerais. É muita coisa. E um ponto bem interessante é ver quem fiscaliza essas estruturas. Quase metade delas está sob a responsabilidade do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Isso já aponta para um ator central e um parceiro-chave na hora de pensar em protocolos de segurança. E para que elas servem? Mais da metade das barragens dessa região são ou para gerar energia hidrelétrica ou para o abastecimento de água da população. Essa concentração é bem maior do que a média que a gente vê no resto do estado. Agora, um momento. Antes de vermos o próximo resultado, a gente precisa entender um conceito muito importante: o dano potencial associado. Pense dele como o tamanho do estrago que um rompimento pode causar em vidas, na economia e no meio ambiente. E com esse conceito em mente, olhem só que achado crítico. Quase 1/3 de todas as barragens da área tem um alto potencial de dano. É um número bem acima da média do estado, o que acende um grande sinal de alerta. A outra peça do quebra-cabeça é a categoria de risco. Enquanto o dano potencial mede o estrago, a categoria de risco mede a probabilidade de um acidente acontecer, olhando para a parte técnica de conservação e para o plano de segurança da barragem. A análise foi ainda mais a fundo, comparando os perfis de risco dentro da própria área do comando. A gente vê, por exemplo, que o 11º Batalhão lida com mais barragens de alto potencial de dano. Já as categorias de risco são parecidas entre os dois. Mas talvez uma das conclusões mais alarmantes seja a imensa falta de dados. Para mais da metade das estruturas, não se sabe nem do que são feitas. E para 2/3 delas, não há informação sobre documentos obrigatórios, como os planos de segurança e de ação de emergência. Diante de um cenário desses, a pergunta é: o que fazer? E o estudo não fica só no diagnóstico, ele aponta um caminho claro para a ação. O autor propõe um roteiro de ações bem concreto. Ele transforma a análise em uma ferramenta prática, que pode de fato melhorar a segurança pública e fortalecer a nossa capacidade de resposta a desastres.
No fim das contas, a grande importância social e profissional dessa pesquisa está no seu potencial de influenciar políticas públicas e melhorar as práticas das instituições. Fica aqui o reconhecimento pela qualidade do trabalho e pelo papel do curso em promover a ciência e uma gestão pública mais eficiente. É importante deixar claro que este material é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico original e foi gerado com apoio de inteligência artificial. Por ser uma síntese, o conteúdo pode ter algumas simplificações. Por isso, para ter a versão completa e fiel, a gente recomenda fortemente a consulta ao trabalho original, que está disponível na descrição. E fica a reflexão. Será que pesquisas como esta, baseadas em dados, são a chave para a gente conseguir prevenir o próximo grande desastre ambiental?